Fala, vida boa, tudo tranquilo? Já imaginou que enquanto você está tomando um café na sua casa, relaxado, tem usinas termoelétricas gerando energia a gás para alimentar toda uma cidade? Novas tecnologias emergentes estão surgindo nesse mundo de geração de energia e é exatamente esse tema que a gente vai explorar hoje. Vamos entender como essa tecnologia está funcionando nesse mercado, desde plantas de ciclo combinado a sistemas de liquefação de gás. Joia? Bom, esse é a Automação com Vinho. Eu sou César Feijó, integrador e professor há mais de 25 anos. Vou aproveitar essa expertise como professor aí para extrair do convidado aqueles cases engraçados, aqueles perrengues que ele passou na vida aí, aquelas noites sem dormir. E aí vamos trazer isso para vocês aqui, falar de um tema técnico usando um vocabulário simples para que todo mundo possa entender. Se você ainda não pegou, dá uma pausa no vídeo aí, vai na geladeira, pega seu vinho, serve uma taça aí para você acompanhar junto com a gente aí, saboreando esse vinho junto com a gente enquanto a gente vai batendo esse bate-papo aqui. Joia? Bom, se você ainda não é membro, seja membro do canal, tem um botãozinho aqui embaixo, seja membro reserva, vinho reserva, R$ 7,99 por mês, você vai ajudar bastante o canal aqui, vai contribuir para que a gente possa manter essa estrutura e trazer convidados bem legais que vocês já estão acostumados e como vocês vão ver hoje que é bastante especial. Joia? Bom, o convidado de hoje é Diego Pelúcio, especialista em automação e gestão de usinas de geração de energia, com mais de 20 anos de experiência atuando em projetos ao redor do mundo. A gente vai ver hoje aqui experiências do mundo inteiro. Ele esteve à frente de operações, manutenção e comissionamento de plantas em países como Bangladesh, Estados Unidos, Brasil e mais outras plantas ainda que eu não citei aqui. E recentemente está trabalhando em um projeto de liquefação de gás em New Orleans. Diego, obrigado pela sua presença aqui, Diego. Obrigado pelo convite, meu amigo César. Joia. É um prazer estar aqui. Bom, considerando a sua experiência internacional aí, né, de processos de diversos países diferentes, né? Quais são as principais diferenças quando você fala de automação e controle no Brasil, nas plantas de geração de energia e plantas em outros países? Cara, por incrível que pareça, eu acho que o que tem de mais divergente é a questão cultural. Porque o processo em si, a operação, a máquina, de certa forma, ela funciona de uma maneira muito parecida. Com exceção aí da questão energética, alguns países são 50 Hz, outros países são 60 Hz. Fora isso, cara, é tudo muito parecido. Eu acho que é mais a questão cultural mesmo, de convivência, de como você trabalhar num país diferente. É questão, muitas vezes, até de religião, de cultura. Tem país que a galera trabalha no sábado e não trabalha na sexta. Tem país que não trabalha domingo, tem país que não trabalha segunda. Então, acho que é muito mais a questão cultural até do que técnica. Do que a tecnologia em si, né? Que está universal hoje em dia, em qualquer lugar do mundo. Hoje, de certa forma, é universal, é. Uhum. É muito parecido. Mas, assim, tem países que tem gás, tem países que não tem gás, né? Naturalmente, que importa, tem países que conseguem produzir, então as gerações também diferenciam, né? Sim, sim. A matriz energética diferencia, né? Sim, o Brasil tem uma matriz energética muito mais hidráulica do que térmica, né? Até por conta da gente ser um país abençoado aí, vamos dizer assim, tem muito país que basicamente só tem termoelétrica. Os Estados Unidos é um país que tem bastante termoelétrica, apesar de também ter muito recurso natural. E alguns países, os caras às vezes nem tem opção, né? Alguns países da Ásia aí, o Bangladesh é um país que tem muito rio, mas eles têm muita termoelétrica também. Foi um dos países que eu trabalhei. Mesmo com bastante rio? Mesmo com bastante rio. Não sei se por conta de investimento ou se por conta da própria questão natural do país, mas eles têm muita geração termoelétrica. Se for comparada com a matriz aqui do Brasil, a deles tem muito mais termoelétrica que a gente, proporcionalmente falando, isso aí. E quando você fala aqui em termos de cultura diferente, não tem a ver com a matriz energética, você está falando de cultura, das pessoas. Isso, cultura do país mesmo, a forma de trabalhar, a forma às vezes de entender as coisas, a forma de visualizar como as coisas funcionam. É bem, se a gente fala aí, pegando o Bangladesh como exemplo, é bem diferente do Brasil, né? A gente está do outro lado do mundo. Você pega países aqui da América do Sul, já trabalhei também na Argentina, no México, a cultura é um pouco mais parecida, então acaba que é um pouco mais fácil. A própria língua não é uma barreira tão grande. Do outro lado do mundo, a língua já se torna uma barreira,
tudo bem, é inglês, mas a forma dos caras falarem inglês é diferente da forma que a gente fala inglês, o sotaque é diferente. Enfim, é muito mais cultural do que técnico. Joia. Vamos lá. brindar aqui. Saúde. Saúde. Boa. Boa escolha aí, né? Boa. Muito bom. Parabéns pela escolha. Obrigado. Show de bola. Assim, normalmente as pessoas ficam pensando que você teve experiência tanto em país mais pobre como um país mais rico, né? Sim. Que as pessoas normalmente eu acho que acreditam que quando você vai para um país mais rico a tecnologia é completamente diferente, seja a remota que tem lá, seja o CLP, o controlador, o software, etc. Tudo é diferente daquilo que quando você vai num país como Bangladesh, por exemplo, que seria mais pobre que o Brasil. Mas é realmente assim diferente? Não? Ou o que a usina que gera em um lugar gera no outro também? Não, na questão energética é muito parecido, até porque a gente tem alguns grandes fabricantes e a mesma máquina que roda aqui é a mesma máquina que roda na Ásia do outro lado do mundo. Então, no país, de um contexto geral, realmente você vai ver um nível de tecnologia inferior ao Brasil, aos Estados Unidos, a outros países. Mas se você for para a área de geração, o que um grande fabricante oferta aqui, ele oferta lá igual. Inclusive, essa usina que eu participei da construção em Bangladesh, ela tinha um nível de tecnologia bem avançado, assim, uma usina bem automatizada, a quantidade de operadores na planta é bem menor do que o convencional, então, assim, por mais que é uma planta num país subdesenvolvido, era uma planta com bastante tecnologia, com muita automação. Interessante, né? A gente normalmente não imagina isso, né? E quando você fala de cultura, você passou muito perrengue lá? Em Bangladesh? Passando... Cara, alguns. É que quando eu fui para Bangladesh, eu já tinha rodado um pouco, então, querendo ou não, você já vai acostumando. Mas eu acho que é o país que eu vi a cultura mais diferente do que eu já conhecia, né? O comportamento, a forma de lidar. Eles têm muito uma questão de hierarquia. Alguns estão aqui em cima na hierarquia, outros estão aqui embaixo, e isso não... Quem está embaixo não pode ir para cima, tem toda uma questão cultural. Você não consegue subir na pirâmide. É bem difícil. Uhum. É bem difícil. Então, isso a forma, acho que, às vezes, deles trabalharem também, a gente brincava muito lá, os caras entendem ao contrário, né? Então a gente tem que falar o contrário para os caras entenderem e tal. Como assim? Às vezes você pede alguma coisa e eles têm uma lógica um pouco diferente da nossa para executar as coisas. Então sempre que a gente trabalhava muito com um técnico local, muita gente local, e aí na hora de executar uma atividade a gente pedia, faz tal coisa, o cara começava normalmente por onde a gente termina. Pô, cara, a gente criava essa confusão, sabe? Isso é cultural, então, né? Isso é cultural, a maneira que os caras têm de pensar. Isso está muito ligado, às vezes, à língua. Eu não tenho certeza se Bangladesh... Eles têm um idioma próprio e as letras, eles não usam o alfabeto que a gente usa, eles têm um alfabeto próprio. Eu não tenho certeza se lá a leitura é de trás para frente igual os países árabes. Então, querendo ou não, isso já gera uma cultura diferente na forma de executar as coisas também, sabe? Uhum. E como é que você fazia com essa barreira? Antes de a gente começar, pega uma foto que tem aí, dele tirando dentro do carro, uma foto no carro aí, eu quero mostrar aqui o que o pessoal vai conhecer aí. Bota aqui na TV pra gente. Um veículo diferente. Um veículo diferente. Como é que era essa... pronto, essa foto aí. Você tá olhando pra foto aí, você tá vendo um veículo diferente, é o tuk-tuk ali no fundo, né? Tá vendo o tuk-tuk no fundo, um veículo diferente? Mas olha um pouquinho pra esquerda ali. Olha o que é que tem de diferente ali. Tem um piloto de elefante, de elefante. Piloto de elefante. Essa foto foi engraçada porque nesse dia... Geralmente quando eu precisava sair de carro, pra mim era muito diferente o trânsito, o engarrafamento. E muitas vezes eu filmava, tirava foto e tal. E às vezes compartilhava no Instagram e tal. E nesse dia eu fui tirar uma foto do trânsito. E aí depois que eu tirei a foto... Quando o carro andou um pouco mais, eu percebi que tinha um elefante. Eu não tinha visto o elefante. Aí eu fui olhar a foto, eu falei, cara, tirei a foto do elefante.
Você foi tirar foto Fui de uma tirar uma coisa e foto acertou a outra. e acertei outra. E Mas foi você bem... só foi vendo a foto mesmo depois? É, Porque não, eu vi o cantinho, elefante passar depois que eu tinha tirado a foto. E aí eu falei, cara, será que eu consegui pegar? Eu tentei tirar outra pra pegar o elefante, mas depois eu vi que realmente tinha certo. Por isso que ele tá no canto da foto, ele não tá no. Não foi proposital. Aham. Mas foi interessante. Não é tão comum. Não é que tem elefante andando Passando pra cima e pela pra baixo cidade. toda hora. Mas, Aham. porra, quando que você vai ver um elefante É que nem no Brasil, andando todo na mundo rua no pensa Brasil? que tem onça por tudo que é lugar e Isso. toda a mesma coisa, né? Eu É cresci. mato por tudo que é lugar, o Brasil... A Existe galera isso mesmo? acha que. Existe isso mesmo? Na verdade, assim, não sei se estou criando um estereotipo, mas o pessoal que está de fora acredita que no Existe. Brasil tudo é Amazônia, tudo é mato, não? Na verdade, eu cresci na região norte do Brasil, né? Cresci em Rondônia e depois morei no Amazonas. Meus filhos moram no Amazonas hoje, em Manaus. E por Manaus, para quem conhece, é uma cidade desenvolvida, acho que é o segundo, terceiro maior polo industrial Sim, é do um Brasil polo. e tal, A Zona Franca tecnológico. É um polo grande, tem muita indústria e tal. Mas tem sim esse estereótipo, inclusive no Brasil, cara. Tem lugar do Brasil que você vai que as pessoas falam, pô, mas e aí, você mora em Manaus, você vê onça, você vê cobra, você vê. Se você quiser, você consegue. Tem zoológico, tem alguns lugares. Inclusive na cidade tem casas que são muito próximas, porque Manaus está no meio da Amazônia, né? Então se você olhar do mapa, você vai ver que tem um clarão na floresta, é a cidade de Manaus, e em volta é floresta. Então assim, dentro da cidade você tem alguns condomínios que estão ali perto da floresta, você vai ver uma coisa ou outra. Mas não tem onça correndo pela cidade igual tem elefante em Bangladesh. Então, mas lá fora o pessoal tem essa ideia de que no Brasil você vai esbarrar com um animal em qualquer lugar. E Uhum. alguns ainda têm essa Ainda visão. tem. Mas muito mais na Amazônia, né? Quando eu falo, não, de onde você é do Brasil? São Paulo ou Rio? A galera sabe São Paulo e Rio, todo mundo sabe. Pô, ainda tá sabendo muito. Porque... Eu não, eu sou da Amazônia, eu falo inclusive da Amazônia. Aí, eu sei onde é e tal, como é que é, tem bicho, tem macaco, tem. Enfim. Uhum. É Interessante. Isso que o pessoal te questiona, né? É. Vamos para a área um pouquinho técnica aqui, né? Vamos embora. Vamos lá. Quando a gente fala uma termoelétrica a gás de ciclo combinado, o que quer dizer ciclo combinado? O que é isso? Tá. O ciclo combinado é porque, assim, a grosso modo, de uma forma bem mais simples, você usa dois ciclos diferentes para gerar energia. Então, vamos lá. Se a gente pegar uma turbina a gás, a gente pode, inclusive, fazer analogia com uma turbina de avião. É mais ou menos a mesma coisa. A diferença é que a turbina de avião, ela faz o avião voar e agora imagina essa mesma turbina, que seria um motor, conectado a um gerador. Então, uma vez que essa turbina gira, ela movimenta um gerador e gera energia. Esse seria o ciclo simples. Ela está queimando normalmente gás natural. Uma turbina a gás, às vezes o pessoal confunde o nome turbina a gás e pensa que turbina a gás só queima gás natural. Não, na verdade turbina a gás é o quê? Você tem basicamente 3 seções. O compressor, o combustor, a câmara de combustão e a turbina propriamente dita. Então, na câmara de combustão você queima o ar que vem do compressor e o combustível, que pode ser gás natural, pode ser óleo diesel, pode ser querosene igual no avião, e por aí vai, tem vários combustíveis diferentes. Na mesma câmara de combustão você pode queimar combustíveis diferentes. O normal de uma turbina a gás, normalmente você tem para energia. De bico, alguma coisa, você né? tem as máquinas dual fuel que a gente chama, ou dois combustíveis, que seria o diesel e gás natural. A de Bangladesh, inclusive, era diesel e gás natural. Você tem uma mesma câmara, mas você tem bicos diferentes e sistemas diferentes. Então, o gás natural ele entra por uma tubulação, o diesel entra por outra, mas no final ele queima na mesma câmara. E por que é chamada de turbina a gás? Porque, independente do que você queima ali, existe um gás resultante dessa queima. Esse gás, ele movimenta a turbina. Então, por isso, turbina a gás. Eu posso queimar diesel, eu posso queimar álcool, posso queimar gasolina, eu nunca ouvi falar, mas enfim, é um combustível, provavelmente, teoricamente pode se fazer, mas provavelmente não se faz por ser muito caro. E aí esse gás movimenta uma turbina a gás, movimenta uma turbina, essa turbina movimenta o gerador e gera energia. Esse gás, eixo girando já... Girou o eixo, você gera... Na hidráulica é a mesma coisa, só que a água passa na turbina, gira a turbina, gira o gerador, gera energia. Esse gás resultante dessa queima, no ciclo simples,
ele vai embora para a atmosfera. Você tem uma chaminé ali na turbina, vai embora para a atmosfera. Uhum. E aí a gente entra na questão do ciclo combinado. Então, em algum momento alguém pensou, pô, esse gás quente, ele pode ser aproveitado de alguma forma. E aí se coloca uma caldeira de recuperação, esse gás passa por essa caldeira, aquece a água, que está normalmente em tubo, geralmente é uma caldeira aquatubular, essas caldeiras de recuperação maiores, e esse vapor ele passa por uma turbina a vapor. E aí a gente usa o mesmo princípio. Se uma turbina a gás ela se movimenta com o gás resultante de uma queima, uma turbina a vapor movimenta com vapor. Então a gente tem dois ciclos, dois ciclos térmicos, um a combustível, uma combustão, sim, e um a vapor. E a turbina a vapor, mesma coisa, uma turbina conectada num gerador, o gerador gera energia. E aí você aproveita esse gás que você jogaria fora e usa ele para esquentar uma água e gerar um pouco mais de vapor. Então você aumenta a eficiência da planta, você consegue gerar mais energia com o mesmo custo de combustível, né? O quanto de ganho, porque assim, você tem que considerar o ganho que você teve de energia e o gasto de instalação e de operação, né? Então, assim, primeiro em termos de energia, né? O quanto você consegue gerar mais de energia fazendo essa recuperação do calor? Cara, eu não tenho um número preciso, mas eu vou chutar alguma coisa próximo do real. Seria aí da faixa de 15% a 20%. Bastante coisa. Uma turbina a gás. No final das contas, esse processo ele tem muita perda, né? Porque você pega uma energia térmica, o combustível tem uma energia, quando você queima ele libera uma energia térmica. A gente precisa converter essa energia térmica em energia mecânica para movimentar a turbina, e essa energia mecânica no gerador é convertida em energia elétrica. Então, cada processo tem uma perda. E aí o gás resultante lá na exaustão da turbina a gás de ciclo simples, você passa numa caldeira, você converte de novo energia térmica, e aí isso vira energia mecânica na turbina a vapor, então você tem uma perda de novo. Então, vamos lá. 52%, 56% na turbina a gás de ciclo simples, e aí você vai para 63%, 64%, 65% quando você coloca uma turbina a vapor. Pode parecer pouco, mas é bastante se você for comparar com o que a gente jogava isso fora no passado, aí nos primórdios, vamos dizer assim, né? Uhum. Ou nas usinas de ciclo simples. Em termos de operação, isso onera muito o custo de operação e manutenção? Não, o que acontece é que assim, uma turbina a gás, e aí a gente talvez entra num papo um pouquinho que hoje o mundo inteiro tem percebido, que é o quê? Com a entrada de muita energia renovável no sistema, a gente voltou a precisar muito das máquinas que são mais rápidas, que seriam as hidráulicas e as térmicas, principalmente as turbinas a gás. Uma turbina a gás, o processo de partida dela é muito rápido. Você ligou a máquina, com alguns minutos você já está em carga base. A turbina a vapor não, principalmente se ela estiver fria. Porque você imagina, você sai com vapor numa temperatura muito alta, e ali aquela máquina dilata a carcaça, dilata rotor. Então o processo de partida você tem que aquecer ela aos poucos. Então uma turbina a vapor leva aí 6 horas, 12 horas para partir a frio. E hoje o que a gente precisa são de máquinas muito rápidas. Então precisa haver um equilíbrio entre uma geração mais barata e uma geração mais rápida. Por isso que uma matriz energética diversificada, ela é interessante. Não adianta você chegar e falar, vou botar só solar. Beleza, de noite você vai dormir sem energia. Então precisa ter um equilíbrio, né? Ou seja, significa o quê? Vamos supor, se a ideia da térmica a gás, ele não seria então só para você ligar ela no horário de ponta, por exemplo. Não seria no Brasil, né, que tem horário de ponta pelo menos. Mas seria para você falar períodos mais secos, é isso? Você iria passar ela vários meses ou dias ligadas em períodos mais secos
e num período mais úmido você teria um outro tipo de geração? E quando você fala em combinado, seria nesse sentido, não? Depende muito da matriz energética daquele país. O Brasil, por exemplo, não tem termoelétrica como base. A base do Brasil é hidrelétrica. Exato, é outro. Mas se você pegar os Estados Unidos, eu tenho quase certeza que a base dos Estados Unidos é termoelétrica ou nuclear. Se você pegar alguns países da Europa, a base é termoelétrica. Por quê? Se você for comparar a hidrelétrica com termoelétrica, a hidrelétrica é mais barata do ponto de vista de custo de combustível, né? O combustível é natural, é água. Mas você tem a sazonalidade, né? Você tem que ter... As que tem reservatórios tem que ter nível de rio, você tem que ter chuva, etc e tal. Termoelétrica não, você tem gás, ela roda para sempre com aquele combustível. Uhum. É uma térmica que ela é muito interessante para a base, para manter o sistema estável. Só que ela é um pouco mais cara. Então aí entra o equilíbrio. Alguns países, como o caso de Bangladesh, por exemplo, não tem muita essa opção. Os caras têm muita termoelétrica. Eu imagino que porque eles não conseguiram desenvolver o que eles têm bastante rio, mas talvez o tipo de rio que eles tenham não seja o melhor. Não sou especialista em hidrelétrica, então imagino que eles não tenham conseguido desenvolver. Se pegar um país como o Japão, por exemplo, os caras têm muita termoelétrica porque não tem outra opção. Enfim, depende muito do país, da matriz energética daquele país. No caso, depende muito, o nosso país, por exemplo, depende muito de política também. A gente sabe que a iniciativa pública está muito envolvida nisso. Existe uma regulação, isso é em qualquer país, não só no Brasil. Enfim. Em termos de tecnologia que tem ali, é o que a gente está acostumado na indústria convencional, seja de processo contínuo de manufatura, a parte de CLP, IHM, supervisório, as redes que tem, ou nesse nicho de mercado de térmica, ou outro você tem um hardware dedicado para esse mercado? Como é que funciona isso? Alguns processos a gente tem. Fica à vontade aqui também, tá? Jogue. Boa. Vamos lá. Jogue duro. Em alguns... Em Combina com vinho. Combina, a verdade. Exatamente. A parte de turbina a gás e turbina a vapor, normalmente a gente tem sistema dedicado. Por conta do processo, ele exige que se tenha, tanto para a questão de segurança, quanto da questão de controle e tal, exige que se tenha um processo, de certa forma, dedicado, um equipamento dedicado. Então, os controladores de turbina, normalmente, eles são dedicados. E o BOP da planta, que a gente chama, que seria ali todos os equipamentos auxiliares a isso, eles já têm já se usa CLP de mercado. Uma planta de tratamento de água, por exemplo, para a gente gerar vapor para turbinar vapor, a gente usa água desmineralizada. Tem todo um padrão de água e tal, para você chegar no vapor de qualidade para funcionar a máquina de forma segura. Então, esses auxiliares ali, eles usam CLP comum. Aí você vai ver, sei lá, Rockwell, Siemens, CLP de mercado, com supervisório de mercado. Algumas plantas, os caras integram isso no SDCD da planta. Normalmente você tem o controlador da turbina. Hoje, os controladores de turbina, eles migraram um pouco para SDCD. Então, a GE, que foi um fabricante que eu trabalhei muito tempo, quando ela lançou as turbinas, ela tinha um controlador específico de turbina, e depois esse controlador foi evoluindo e agregou IOs comuns, e hoje você chega numa planta que ela é toda com o sistema de controle GE, todo com SDCD GE, porque esse sistema ele hoje consegue abranger tudo, não só a máquina. A máquina é um pouco mais complexa, né? Tem cartões específicos, IOs específicos para um controle de válvula, por exemplo, uma turbina a gás tem válvula hidráulica, válvula elétrica. Na turbina a vapor são válvulas hidráulicas, e essa válvula exige um controle específico, exige um tempo de resposta específico, até por conta de segurança. Se a máquina estiver rodando, por exemplo, e abre o disjuntor, essa válvula tem que fechar muito rápido, o tempo de resposta tem que ser muito rápido, senão a máquina dispara. Enfim, você tem os dois, tanto o padrão de mercado aí que a gente conhece, sim, quanto algo muito específico. Alguns protocolos de rede específicos para energia, que a gente conversou no bastidor aqui, também. É isso. Aí é diferente esses protocolos? Alguns protocolos são mais específicos para energia. Parte de geração, quando você entra para utilidades, aí passa a ser os protocolos padrões. Aí passa a ser padrão. Passa a ser padrão. Não que alguns CLPs padrões, eles desenvolveram IOs também para atender esse mercado. Então hoje você tem, se você pegar, tem um mercado muito interessante de máquinas antigas, máquina da década de 80,
que usava sistema de controle que foi lançado naquela época, que hoje já não se tem mais peça de reposição, mas o sistema funciona até hoje. Então, alguns CLPs de mercado de hoje, eles já têm tempo de resposta para atender essas máquinas mais antigas. Então, os caras lançaram um I/O outro novo, específico para um tipo de válvula, e aí você coloca ali um Rockwell, substitui um sistema antigo que era com placa. E que era específico. Então, hoje existem algumas soluções mais padrões de mercado, vamos dizer assim. Os nossos protocolos são proprietários entre eles. Você comprou lá o SD-CD, você deu um exemplo, né? Da GE, por exemplo. Isso, ela tem um protocolo proprietário que comunica entre os controladores. E também hoje tem muito acesso aos protocolos abertos. Eu percebi o seguinte, quando eu entrei na indústria, quando eu entrei na área de energia, aí, sei lá, 22 anos atrás, era tudo fechado praticamente. E aos poucos, eu falo muito da indústria de energia, que é a indústria onde eu tenho mais experiência, onde eu trabalhei praticamente a vida inteira. Eu percebi que tem havido uma abertura. Tem se migrado para OPC-UA, por exemplo, que é um protocolo aberto. O próprio Fieldbus, hoje a GE tem muito I/O Fieldbus em máquina. A máquina mais avançada que a GE tem hoje, a máquina mais eficiente, ela tem muito I/O Fieldbus, válvula, sensor de temperatura, pressão. Então, tem havido uma abertura grande. O próprio controle de válvula hoje se usa CAN bus, que é um protocolo, querendo ou não, é um protocolo de certa forma aberto. Então, eu acredito que está tendo essa abertura. Está migrando Sim. Dos proprietários para o aberto, né? Isso. Uma curiosidade aqui agora, você fez uma analogia com um motor de avião, né? Sim. O motor de avião, a partida dele é pneumático, para você poder começar a fazer o eixo girar até a turbina fazer pressão para a câmera e você ter a pressão suficiente para chegar lá. E como é que funciona a partida no motor desse? Uma turbina a gás. Tá. Existem alguns sistemas. Então vamos lá. Normalmente o mais comum é você ter um motor elétrico para arrancar a turbina, para tirar ela da inércia, e aí ele leva ela até uma determinada velocidade. Ali você faz a purga da turbina, porque se você tiver gás residual que ficou do último arranque, isso pode ser perigoso. Então, uma vez que ela está girando ali numa velocidade específica, 30%, 40% da velocidade nominal, o compressor já consegue pressurizar, então ela empurra o ar pela câmara e ela faz o que a gente chama de purga. É o Black Start. Isso ela está com motor elétrico, certo? E aí em algum momento entra a combustão, e a partir daí é combustão e motor elétrico junto. Chega um determinado ponto que a combustão já consegue sustentar a máquina sem a ajuda do motor elétrico. O motor elétrico sai e ela fica só na combustão. O que acontece? Os Estados Unidos, principalmente, eles desenvolveram muitas máquinas assim. Chegou um certo momento que eles tiveram alguns blackouts em determinados estados, e aí na hora de partir as máquinas eles perceberam, mas só tem motor elétrico. E agora? Como é que faz? E aí tiveram bastante problema, tiveram que partir as hidráulicas, gerar uma quantidade de energia, depois partir uma térmica ou outra aqui e ali, abastecendo o sistema e aos poucos retomando. E aí os caras falaram, bom, a gente precisa de algumas máquinas que sejam autônomas. E aí começaram a colocar motor de arranque a diesel. Foi o que eu comentei, né? O Black Start. Aqui Exatamente. Eu já vi algumas plantas justamente por isso, né? Porque você está no apagão, não tem energia, você precisa gerar. Né? E aí você tem planta que tem o Black Start para você ter um motor ali a combustão, um motor a diesel que alimenta a planta, para você ter energia para partir a planta, mas você também tem turbina a gás que o motor de arranque dela é um motor a diesel. Então essa máquina ela arranca sem energia nenhuma. E aí eles começaram a colocar algumas máquinas dessa em pontos chaves do sistema. Então, eu trabalhei recentemente numa usina aqui no Brasil que eles compraram máquinas usadas de outros países, e algumas máquinas têm motor elétrico e outras têm motor de arranque a diesel. O Brasil é um país que ele já tem uma estrutura para isso. Então, normalmente, quando você monta uma termoelétrica no Brasil, eu vou dizer que não existe essa preocupação, porque o Brasil já tem uma estrutura que, se tiver um apagão geral, ele tem todo um processo para restaurar o sistema,
e as térmicas entrariam num segundo momento. Entrariam primeiro as hidrelétricas e depois as térmicas, porque até onde eu sei, a maioria das térmicas brasileiras, elas precisam de energia para partir, elas não partem, que a gente chama de linha morta. Elas não partem, não são black start. E tem uma questão interessante, as máquinas maiores, se você pegar uma máquina grande aí, essa última que eu trabalhei em Bangladesh é uma máquina que eu considero uma turbina a gás grande, uma turbina de 400 megawatts. Essa máquina, ela tem um sistema de partida interessante, ela tem um sistema que chama de LCI, ou é um inversor de frequência, que ele usa o gerador como motor para partir a turbina. Então, num primeiro momento, ele motoriza o gerador arranca a turbina como um motor elétrico. Quando ela chega na velocidade de queima, ela chega naquela velocidade nominal que a queima sustenta a máquina, esse sistema sai e o gerador volta a ser gerador e passa a gerar energia. Então, é um sistema bem interessante. O próprio gerador, ele funciona como motor e como gerador. E como é que você dá a manutenção nele? Porque uma vez que a planta partiu, não vai parar tão cedo, né? E como é que você consegue dar... eu falo assim, porque um gerador a diesel, normalmente você tem que toda semana estar partindo ele para estar operando. E você consegue fazer isso já estando acoplado um no outro? Não, então... Ou não precisa, porque ele já tá automaticamente, não, né? existe um sistema de acoplamento que ele desacopla. Uma vez que a máquina está autônoma, né? Uma vez que a máquina tá rodando sozinha, o motor a diesel tá desacoplado e tá parado. Então você consegue fazer alguma coisa ali com ele. Não consegue fazer muita coisa, mas se precisar girar vez por outra, fazer um teste, alguma coisa, você consegue fazer sem acoplar. Uhum. E hoje, nas usinas a gás, quem é que tá com maior tecnologia, né? Eu sei que a Rússia produz muito gás, você tem vários países que produzem muito gás, mas quem é que tem mais tecnologia hoje nessa área? Cara... Porque se bem que a gente falou que tecnologia algo muito... todo mundo tem, né? O cara que fabrica lá... É difícil saber quem tem a melhor tecnologia. Os Estados Unidos é um país que sempre está muito na ponta da tecnologia. Se fala muito da China, mas na energia, eu acho que é dos Estados Unidos. Eu diria que os Estados Unidos, porque o Japão com a Mitsubishi, hoje eles têm máquinas falando aí de termoelétrica, de turbina a gás, turbina a vapor. Eu diria que GE nos Estados Unidos, a Siemens ali na Alemanha, Europa, e a Mitsubishi no Japão são as 3 maiores. Eu diria que a GE ainda é a maior delas. Eu sou suspeito para falar porque eu trabalhei lá, né? Muito com GE também, né? Mas de fato eu ainda acredito que é a maior hoje. Eu não sei se você conhece, mas no Japão, na China é mais carvão do que gás ou é mais gás? Também não sei se você conhece a matriz. Eles têm muita planta carvão, também tem muita planta gás. Aqui a China, eu nunca trabalhei na China, eu tive uma oportunidade, mas acabou cancelando o projeto que eu ia e eu não fui. Mas a China é um país que é uma incógnita, né? No final de tudo a gente não sabe exatamente o que acontece lá, mas eu sei que eles têm carvão, eles têm gás natural. Eu sei que eles já compraram máquina desses grandes fabricantes, tanto o Mitsubishi, quanto o GE, quanto o Siemens. Eu sei que eles também copiam máquina de outros, então eles também têm máquina deles. Mas eu não conheço a fundo assim como que seria a matriz energética. Sei que eles têm hidrelétricas muito grandes, inclusive acho que hoje a maior hidrelétrica do mundo tá lá na China. É chinesa, então eles têm eu acho que eles têm uma matriz energética interessante e bem variada. Eles têm solar, eles hoje são um dos maiores produtores de placa, né? Solar, eles devem ter eólica com certeza. É um país muito grande, um país muito rico, com muita diversidade, então eu imagino que a matriz energética deles seja bem diversificada. E no trabalho que você faz no dia a dia, envolve muito o quê? Muita programação? O que um cara especializado em automação faz numa planta dessa? O que eu faço hoje é um trabalho que a gente chama de field service, né? o serviço de campo. Eu vou para instalar e comissionar a máquina. Então, o meu trabalho ele não exige muito desenvolvimento. Normalmente o software já vem desenvolvido ali da engenharia, da fábrica, digamos assim, e a gente comissiona e roda. Vez ou outra a gente desenvolve alguma coisa. Em outras oportunidades eu já desenvolvi, mas o meu trabalho hoje ele é mais, eu diria que mais de comissionamento. Numa instalação, eu particularmente gosto mais de fazer instalação. Na parte de manutenção, seria mais um comissionamento menor, porque é uma máquina que já rodou,
Aí precisa desmontar ali toda a instrumentação, você abre a máquina, faz a manutenção que tem que fazer, fecha a máquina, monta a instrumentação de novo. Então a gente precisa testar novamente a instrumentação, então a gente acaba fazendo os loop checks de novo aí, fazendo o teste da instrumentação. Alguns testes funcionais a gente repete, abrir e fechar a válvula, calibrar um equipamento ou outro. E aí arrancar a máquina novamente e rodar. Na instalação é um pouquinho mais complexo porque é uma máquina que nunca rodou, então muitas vezes tem projetos novos ou um software novo naquela máquina específica que já está no mercado, mas com alguma diferença, então seria um processo mais desafiador aí. Uhum. Quando você pensa aqui, desde a fase de pré-projeto, né? Vamos supor, eu quero instalar uma usina nova, uma térmica nova a gás, de ciclo combinado, vamos botar logo ciclo combinado para poder deixar mais complexo o projeto. Vamos embora. Então, vamos lá, desde o anteprojeto aqui, né? Da maturação, até você partir, girar a chave e estar lá gerando energia, isso leva quanto tempo uma planta nova? Ah, cara, eu já tive em projetos assim que se você pegar do design até rodar, eu diria que 2, 3 anos. Não é um processo rápido, é um processo relativamente lento, mas é muito mais rápido que uma hidrelétrica, por exemplo. A hidrelétrica leva muito mais tempo. É exatamente nesse ponto aí que eu quero Mas comparar. Você tem alguns fabricantes interessantes. Você tem os fabricantes de motor, por exemplo. Você tem muita termoelétrica com motor. Motor a diesel, motor a gás natural. Esses caras, eles já têm meio que um produto de prateleira. Então, esses caras conseguem... Você chega, eu preciso de uma usina assim, assim, assim. Os caras botam uma usina de pé em 6 meses. Do projeto até a conclusão. Porque eles já têm meio que um negócio pronto de prateleira. Eu preciso de 200 MW. Então, são, sei lá, 6 motores. O cara já tem o projeto prontinho. Tem tudo organizado, são módulos, vai lá, encaixa os módulos e morreu. Uma usina de ciclo combinado, ela é muito específica, porque assim, são 3 turbinas a gás. Dependendo do tamanho da turbina a gás, a tua turbina a vapor muda. Então, a turbina a vapor nem sempre é uma máquina de prateleira. E todos os auxiliares que envolvem ali ela também não são de prateleira. Então, você tem muita adaptação numa planta de ciclo combinado. Dependendo do tamanho, da quantidade de turbinas a gás que você vai ter, muitas vezes você tem processos distintos. Uma parte do vapor não vai para a turbina a vapor, ela vai para outro processo, para petróleo, para seja lá o que for. Trabalhei numa termoelétrica da Petrobras em Cubatão, que uma parte do vapor eles vendem para refinaria e uma parte eles geram energia na turbina a vapor. Então, lá no projeto você tem que definir, cara, quanto que eu vou ter de vapor? Então a minha turbina a vapor vai ser desse tamanho, vai ser maior, vai ser menor. Enfim, é um processo um pouquinho, mas ele não é tão de prateleira quanto o motor, por exemplo. Uhum. Então, acaba que o tempo de projeto, de execução, ele é um pouquinho maior. Para uma usina ela ser viável, a partir de que potência faz sentido a gente ter uma usina a gás? Né? A partir de que potência? Não necessariamente precisa ser 400 MVA, como você falou, né? Talvez, provavelmente, algo bem menor você já passa a ser viável, né? Eu já trabalhei, tem de todos os tamanhos. Eu trabalhei com motor de 5 MB a gás. Então, assim, depende. Eu acho que está muito mais ligado à necessidade. No Brasil, de certa forma, existem leilões para geração e aí são definidos ali os blocos, os tamanhos, as potências e aí quem quer participar se adequa àquilo ali. Então tem de todo tamanho, desde motores pequenos até máquinas muito grandes, turbinas a gás, por exemplo, muito grandes. Depende muito da necessidade. Tem países que não tem gás, né? Que precisam importar muito, etc. E para isso, fazer a parte de liquefação é muito importante, né? Sim. Porque você transportar o gás, né? Então é exatamente você pegar o que está em formato gás e transformar ele em líquido. Sim. Né? Então, e como é que funciona você está começando a trabalhar nos projetos nessa área agora, né? De liquefação de gás, que é justamente para isso, né? Como a gente estava comentando, levar o gás até locais onde não tem... Onde não tem gás. Onde não tem gás, né? Eu estou num projeto, especificamente agora eu estou num projeto nos Estados Unidos, na Louisiana, de uma planta de liquefação de gás. Lá dentro existe uma planta de geração de energia
para alimentar a planta de gás, mas eu estou trabalhando especificamente na planta de liquefação de gás. Basicamente, você congela o gás para transformar ele em líquido. Você gela ele a um determinado ponto e que ele vira líquido. E aí, esse gás é armazenado, existem tanques e tal para armazenar. Do tanque, ele vai para o navio e do navio ele viaja. E eu sei que os Estados Unidos vendem muito gás para a China, para a Europa, de certa forma. Com essa guerra da Ucrânia, existia um gasoduto da Rússia até a Europa. E aí no meio da confusão ali, acho que se explodiram o gasoduto, não sei o que aconteceu. E isso causou realmente um balanço, um desequilíbrio aí na Europa, que dependia muito do gás russo. Então eu acredito que hoje a Europa é um grande consumidor desse gás americano. Os Estados Unidos têm muita planta de liquefação de gás, são muito fortes nisso, eles têm muito gás, né? Enfim, mas é o que você falou, é uma tecnologia muito interessante para transportar o gás. Eu trabalhei numa termoelétrica aqui no Brasil, eu participei da construção, que até pouco tempo atrás era a maior termoelétrica da América Latina, que foi a Porto de Sergipe, em Aracaju, e eles recebiam gás de navio. Ele tem um sistema, porque aí você tem que fazer a conversão para gás de volta, né? Então, as plantas de liquefação pegam o gás, transformam em líquido, coloca geralmente num navio para transportar, inclusive, de um continente para outro. Esse navio chegava ali na costa de Sergipe ali, tinha um outro navio que ficava sempre estacionado ali, e esse outro navio transformava o gás de líquido para gás novamente e entregava na termoelétrica. Isso para você fazer esse gás chegar a temperaturas abaixo de menos 100, né? A gente estava em temperaturas... menos 240 Fahrenheit aí aí tem que teria que converter aí, que eu não menos sei de cabeça. 100 e poucos graus, eu acho. Mas como é que você consegue chegar nessa temperatura? Que você gasta energia para fazer isso também, né? Tem duas formas. Você tem basicamente um ar-condicionado. Você tem um compressor de gás que ele usa dentro dele passa um gás que a gente chama de gás refrigerante. É um princípio muito parecido com ar-condicionado, mas a gente precisa baixar bem mais a temperatura. E aí ele passa numa caixa que tem uma espécie de uma serpentina ali dentro. Esse gás muito gelado passa ali, o gás passa dentro, tem essa troca de calor, e aí ele sai com a temperatura muito baixa, ele já sai líquido, né? É basicamente um compressor circulando o gás refrigerante numa geladeira, vamos colocar assim. E aí o gás passa ali dentro e sai líquido. Consegue, normalmente essas plantas, quantos metros cúbicos de gás você consegue produzir por dia, por hora? Cara, essa planta que eu tô, é uma planta muito grande. Eu teria que te fazer um comparativo de outra forma pra gente tentar entender o tamanho, porque eu não sei quantos metros cúbicos ela gera. Os caras investiram 28 bilhões de dólares nessa planta. Então, pelo montante de dinheiro, a gente já consegue ter uma ideia de tamanho. E uma outra ideia de tamanho que eu tenho ali são 2 fases. E eles têm 1 giga de geração de energia para cada fase. Ou seja, eles têm 1 giga no total. Não, 1 giga para cada fase. Imagina, 2 gigawatts de energia só para alimentar a planta de gás. Cada compressor tem um motor elétrico de 30 megawatts. São 18 blocos, cada bloco 2 compressores. Então são 36 compressores com um motor de 30 MB em cada um deles. Então, 2 GB de energia hoje, acho que Manaus não chega a isso, com 2 milhões de habitantes. Então, eu acho que talvez assim a gente consiga fazer... Imagina, a planta de energia de lá alimenta Manaus inteiro, o estado do Amazonas inteiro. Sim. E essa energia é feita só para fábrica. Só para fábrica. Só para gerar gás. Aqueles navios gigantescos. Todo dia tem um navio novo, praticamente. Cada 2 dias tem um navio novo. Eu fico pensando, de onde que sai tanto gás? E como é que é? São quantos poços de gás para poder alimentar uma planta dessa? É uma cacetada. Não faço ideia. Não faço ideia. E chega gás porque de tudo a planta tudo encanado, né? Vem eu não sei nem se o gás é de lá, mas eu acredito que seja pelo menos do estado. E a planta ela tá na beira do rio Mississippi. Então o navio encosta ali no rio.
e aí tem toda a tubulação que leva o gás até o navio, encheu o navio, ele vai embora, encosta outro navio. Cara, não sei, boa pergunta, eu vou procurar saber de onde que vem esse gás, mas eu imagino que seja do estado ali. É uma região, toda essa região ali, se você for pegar Texas, a Louisiana, que é um estado vizinho, essa é uma região muito rica em gás, em petróleo, ali o Golfo do México, onde que o Trump quer rebatizar como Golfo dos Estados Unidos. Sim. Essa região toda é uma região que tem muito petróleo, muito gás e tal. E essas plantas de liquefação, muitas delas dos Estados Unidos estão ali, Texas, Louisiana, ali nessa região. Aqui a gente tem muito gás e petróleo no mar, né? Isso é uma Sim. característica lá na região também? Eu acho que, Ou- cara, eu acredito que tanto os Estados Unidos, nessas regiões, ele tem gás tanto em terra quanto É, a em gente mar. também tem, A né? gente também Também tem. tem. O É. grande problema é Aqui no... que, por algum motivo, isso não é tão difundido. Meu último projeto no Brasil foi uma planta de geração de energia, uma termoelétrica, no Amazonas, no interior do Amazonas, onde tem um poço de gás em terra. Então, assim, a gente tem petróleo, a gente tem gás, com certeza, em terra e mar. E os perrengues aí na hora que você vai partir uma planta dessa? O Ah, desafio tem deve bastante. envolver muita gente, né? Sim, No sim, processo de sim. startup desse aí. Como é que são os perrengues que você passa na hora que vai? Que você gira a chave e a chave não gira. E o Acontece, motor né? não parte. A bateria tá descarregada. Não, eu já passei alguns aqui em Aracaju. Todo startup tem perrengue, principalmente quando é a primeira máquina, a segunda. Em termoelétrica, geralmente são poucas, pelo menos as que eu trabalhei, são máquinas grandes e uma quantidade pequena. Então você tem duas, três turbinas a gás. Então as lições aprendidas de uma máquina para outra não tem muita coisa. Essa planta que eu tô de liquefação de gás são 36 compressores. A gente já deve estar lá pelo 20. Então, assim, não tem mais nada para aprender. Tudo que tinha que dar de errado já deu. Sim. Agora é só Ctrl C, Ctrl V. Então acaba que fica mais tranquilo de fazer. Numa termoelétrica com uma quantidade menor, você vê, em Bangladesh era uma turbina a gás e uma turbina a vapor. Então não tem lição aprendida de uma para outra de jeito nenhum. Tudo que você vai enfrentar ali é novo. E de fato tem bastante perrengue numa partida. É uma máquina muito grande, com muitos processos. Tem muitos pontos de I/O para você comissionar, muitos sistemas envolvidos ali. Então, pô, para você partir isso a primeira vez, não tem como não ter perrengue, né? Numa planta dessa aí com 36 compressores, né? Sim. A Vai de chegar a 36. Ela tá liquefação em expansão, tá né? em Em construção. Eu construção, é. cheguei lá, vamos dizer assim, com 30, 40% do projeto. E eu devo ficar lá até o final, que a previsão é final do ano agora. A gente está falando de quantos pontos de controle aí para a turma que está acostumada a quer fazer uma comparação com a indústria, com a fábrica, alguma coisa Ai, assim. cara. A gente só pelo consumo de energia você já deu para dar uma noção do negócio, né? Se a Mas gente falar só de uma compressor, ordem de aí eu vou dar grandeza. um chute aí. É a maior planta que eu já tive, né? Em termos de investimento financeiro e até de área. Tem linhas de ônibus que roda a planta para levar o pessoal, porque é muito grande. O espaço físico, inclusive, é muito grande, apesar de ser bem compacto, os compressores estarem muito próximos um do outro, mas pô, são 36 compressores, são 10 turbinas a gás, 2 turbinas a vapor, mais várias turbinas aeroderivadas para complementar e tal. É uma planta muito grande. Grande e complexa, né? Grande e complexa. Ponto de I/O, vamos tentar fazer uma conta. Cada compressor desse deve ter na faixa de uns 2.000 pontos. Então vai 2.000 vezes 36, você que é matemático sabe melhor que eu, 72. faz a conta. Isso falando só do processo de gás, Sim. só de compressores. Aí fora esse processo, existe um SDCD na planta que faz a integração de tudo isso e tem as duas plantas de energia que alimentam as duas plantas de gás. Aí tem o sistema de bombeamento de gás que está fora do escopo que eu tô. Tem o sistema que recebe o gás também de onde ele vem.
Então, pô, se você for botar tudo na ponta do lápis, a gente já tá em 70 e poucos mil. Eu chutaria de 100 mil para mais. De 100 a 150 aí, talvez, mil pontos numa planta dessa. Um sistema gigante. A sala de controle é bem interessante. É que pô, acho que eu não te mandei nenhuma Mas foto. tem umas fotos aqui, mostra você, acho que você tá nessa planta, né? Tem uma foto que você tá aí Eu não lembro se eu coloquei foto dessa você tá com o planta, acho pessoal que é em no Bangladesh. computador. Eu acho que é em Aquela em Bangladesh. Bangladesh? Ah, é porque como tem muita gente, é... Bangladesh. Muita gente é Bangladesh. Muita gente é Bangladesh. Até isso... Essa aí é onde? Isso é em Bangladesh. Bangladesh também? Aqui, É o pessoal lá... Aqui foi o dia que eu... Provavelmente aí foi o dia que eu tava indo embora. E aí eles fizeram uma despedida. Esses são nossos técnicos aqui, são engenheiros, técnicos e tal. O Caio é brasileiro ali do canto, dá pra ver pela cara, carocha de brasileiro. O resto aí é indiano e Bangladesh. Acho que deve ter tem um indiano aqui, acho que ali no canto mais 2, o resto todos são de Bangladesh. Tem uma outra foto aí que tá no computador também. Pode clicar aí. Essa aí que você começou a falar, né? Essa daí você tá fazendo uma manutenção. Isso é a instalação, isso foi a instalação em Bangladesh. A gente teve um problema, inclusive num primeiro arranque, no primeiro fogo que a gente chama, a gente teve um problema com esse sistema aí e aí a gente tá tentando resolver. Os perrengues do startup, né? Esse foi um dos perrengues. Joia. Cadê aí também a despedida aí foi um dia que o pessoal de Bangladesh fez. Você vê que é interessante essa foto, ó. Tem, esse aqui é indiano, Caio brasileiro, Bangladesh, iraniano, 3, 4, 5 Bangladesh, esse cara é iraquiano e eu aqui no canto. Nem todo mundo fala inglês aí, então, não é possível. Então todo mundo acaba falando inglês, a língua que todos têm sua língua, obviamente. Alguns conseguem conversar entre eles, indiano, por exemplo, cada região da Índia tem uma língua própria, então tem indiano que não fala com indiano, fala inglês, por conta da região ser diferente, eles não falam a mesma língua, mas de um modo geral a língua que a gente fala ali é uma variação do inglês. Mas misturado. Então, consegue comunicar. Consegue comunicar. Tem umas dificuldades, óbvio, porque nem todo mundo é fluente em inglês. Um ou outro ali, o pessoal mais local técnico não fala inglês. Então acaba que a gente meio que aprende um pouquinho, aprendi algumas palavras na língua deles. Obrigado. Mais por curiosidade. Obrigado, por favor. Palavrões. Bobeira, essas coisas a gente aprende rápido, brasileiro principalmente. É a questão da cultura, né, que a gente estava comentando lá no início. E visitar muitos países aí, o que te trouxe de crescimento, não no lado profissional, do lado pessoal aí? O que você aprendeu visitando tantos países aí? Cara, bastante, principalmente a questão cultural. Eu acho que hoje a gente tem muita barreira cultural, né? Se a gente for parar para pensar, a gente é criado sob uma cultura e a gente acha que o mundo inteiro é do mesmo jeito. E aí quando você começa a ir para fora, você vê que às vezes a cultura do outro pode ser completamente diferente da sua. Então uma coisa que eu aprendi foi a conviver com várias culturas diferentes. Então assim, para mim hoje não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Se eu chego num país que os caras trabalham no domingo, eu trabalho. Bangladesh, o primeiro dia da semana é domingo, então todo mundo trabalha domingo, os caras não trabalham na sexta. Então, cara, vamos lá, como é que é aqui? Sexta é a folga? Então é sexta que eu folgo e vamos trabalhar no domingo, não tem problema nenhum. Então eu aprendi, eu acho que um dos maiores ganhos que eu tive foi de não estar preso a uma cultura específica. Não tá julgando, né? E nem tô julgando. A religião, então, se a gente for falar de religião, então, Deus me livre. Eles matam a gente mata eles. E é isso, é o que você falou, é aprender a respeitar, é aprender a entender que, o cara acredita num negócio que pra gente é o maior absurdo do mundo. Os caras acreditam lá que vaca é sagrada. E aí eu vou brigar com um cara desse? Não, eu respeito, cara. Se eu for almoçar com um cara desse, eu não vou comer carne, por exemplo. Eu como outra coisa. E aí eu experimentei muito da cultura dos caras, a comida, tem coisas que a gente não gosta, tem coisas que a gente não gosta. Enfim, eu acho que se eu fosse resumir a resposta para essa pergunta, seria de fato a capacidade de
de poder conviver em várias culturas. Eu acho que hoje eu consigo viver em qualquer lugar do mundo. Você falou de comida, tem uma foto sua ali no. Não sei, deve ser algum centro de distribuição, alguma coisa assim. Sim, no mercado, no Cadê? mercado. Puxa uma foto que ele tá aí no centro de distribuição, tem vários peixes, Qual é a comida ideia? fresca, comida bem fresca. Eu levei alguns brasileiros, amigos meus, Aí, ó. e aí, o que que o brasileiro quer fazer onde chega? Churrasco, né? É. E aí a gente buscar. Bangladesh eles comem carne, apesar de fisicamente eles serem muito parecidos com a Índia. No passado Bangladesh já ter sido Índia, ali tudo era Índia, Bangladesh, Paquistão e Índia era tudo Índia e depois que dividiu. Os caras comem carne em Bangladesh, eles não comem camarão, eles são muçulmanos, então eles comem carne de boi, eles comem normal. E a gente, pô, cara, a gente quer fazer churrasco, onde que a gente acha uma carne fresca? Tinha um mercado internacional na capital, e a gente morava aí 1 hora, 2 horas da capital. Então, vez por outra, a gente ia na capital, conseguia comprar carne congelada e tal, um mercado internacional, tinha de tudo, não tinha dificuldade. E aí o Caio, esse amigo meu, falou, pô, onde é que a gente compra uma carne fresca aí pra fazer um churrasco? Eu falei, cara, vai lá no mercado tal, ali é carne fresca. Bom, beleza, vamos embora no mercado. E aí você entende por que, que a carne é fresca, porque tá vivo, não tem, não tem geladeira. Você escolhe, o cara mata na hora e te entrega. Sim. Então imagina o cheiro que E tava o nesse estômago lugar. consegue acompanhar esse. Cara, não, Como é não que dá. é? A gente não comprou nada aí, a gente só olhou, conheceu, foi curioso. Foi eu e o Caio, esse brasileiro, e tinha um amigo nosso que trabalhou comigo aqui no Brasil, o cara fala português, um libanês, o Thierry, um cara muito gente boa. A gente entrou no mercado os Thierry é três. francês, né? O nome francês, mas a família dele, acho que não sei se a família dele é francesa, ele é libanês. Enfim, cara, a gente entrou nesse mercado. E aí eu andei bastante, ali é uma foto, mas tem galinha, tem frango. Você quer frango? Tem frango. Você escolhe o bichinho lá vivo, eles matam na hora e te entregam. Tem tudo quanto é tipo de coisa. E nessa foto que tá o cara ali com os peixes, a gente chegou perto pra olhar, ele bate no peixe, pro peixe se mexer, pra você ver que tá vivo, entendeu? Tá fresquinho. E a gente acabou não comprando nada porque ficou com medo, né? Falar, cara, a gente não aguenta isso aí não. Mas é bem, bem interessante. O que a gente vê, o que você está vendo aí de novas tecnologias vindo para esse mercado de energia? A indústria 4.0 efetivamente chegou aí nesse mercado, IoT, Big Data, essas coisas estão nesse mercado? Sim, eu acredito que é um grande diferencial. Eu acho que ainda está muito nos fabricantes ainda. Os fabricantes têm sistemas que eles coletam dados da planta e tal, tem algumas iniciativas, mas a indústria, principalmente de energia, no meu ponto de vista, ela demora um pouco para incorporar, vamos dizer assim, as novidades. Então, o IoT ele não está tão forte na indústria de energia quanto está em outras indústrias. Mas é algo que eu vejo com bons olhos. Eu particularmente, tenho um projeto nessa área e eu pretendo lançar um sistema, eu já lancei isso no passado, onde a gente vai coletar dados das usinas e eu pretendo botar um pouco da minha inteligência e da minha experiência nesse mercado para otimizar processos. Principalmente em ciclo combinado, a gente tem muita sintonia de malha, a gente tem muita processo contínuo que pode ser otimizado, tanto de dosagem química, quanto de controle de temperatura, controle de pressão, controle de nível, tudo isso pode ser otimizado. E o IoT é muito interessante, porque num sistema mais operacional, mais chão de fábrica, você não tem tantos recursos de análise e melhoria de processo. Você tem o operacional ali, você consegue otimizar com aquilo, mas se você pensar em mais longo prazo, em mais futuro, em mais você pegar dados históricos, analisar para propor melhorias, às vezes até mudança de processo e tal, os sistemas de chão de fábrica eles já não têm esse suporte. Aí o IoT entra de uma forma bem interessante. E hoje a própria inteligência artificial, né? É algo que não dá para não citar. A inteligência artificial, eu acho que ela está em todos os mercados, em todos os aspectos e na indústria de energia. Eu imagino que também vai entrar mais forte em algum momento. E consegue você, com inteligência artificial, melhorar os processos dentro de um motor desse, de uma turbina dessa? Eu A acredito gás? que hoje ainda não de forma contínua, por quê?
você tem que levar essa informação para um data center, para uma base de processamento. Sim. E como a gente tem a questão operacional aí da segurança e tal dos equipamentos, você não consegue, pelo menos não hoje, no meu ponto de vista, hoje a gente não faz isso em tempo real. Mas você faz com dado histórico. Quase ninguém faz, né? Em tempo real eu ainda não vi. Igual, já me perguntaram, você acha que os sistemas SCADA um dia, ou os próprios sistemas que cuidam da operação da máquina, o SCADA talvez, mas o sistema de operação, o CLP, o controlador da máquina, na nuvem, eu falo, cara, não sei, se a gente teria que ter um sistema de comunicação muito robusto, porque imagina, você deu um comando numa máquina, a máquina partiu, cai a comunicação, e aí, o que eu vou fazer? Eu derrubo a máquina, não tem mais o que fazer. Então eu ainda vejo a parte de controle muito próximo da máquina, mas toda a parte de análise, aí você pode colocar onde você quiser, porque... E a tendência é ir para a nuvem mesmo. Esse meu sistema, ele era na nuvem. Eu coletava os dados local, jogava para a nuvem e lá fazia análise. E agora ele vai ser como? Como é que é o projeto novo aí? O que está saindo? A ideia é tentar incorporar alguma coisa de inteligência artificial. A gente já tem toda essa parte de IoT, de coleta de dados, de análise de dados de processo. Então, agora a ideia é colocar alguma coisa de inteligência artificial, de repente, para analisar evento, para analisar desempenho de máquina. Eu não tenho algo fechado, mas eu tenho muita vontade de incorporar inteligência artificial nisso. E quem vai desenvolver esses projetos, normalmente, quais são os principais erros que as pessoas cometem num projeto desse, né? De IoT, de usina. Da usina como um todo, né? Durante o startup, na fase de projeto, na fase de startup, quais são os principais erros cometidos pelas pessoas? Uma das coisas que acontece muito é que numa usina, principalmente de ciclo combinado, você tem uma interação muito grande de vários fabricantes. Por exemplo, a parte de tratamento de água, quem fornece é uma empresa, turbina a gás é uma empresa, caldeira ou de recuperação às vezes é outra. Você tem uma integração de muitos fabricantes diferentes. Dentro da própria turbina a gás, alguns sistemas são fornecidos por terceiros e não diretamente pelo fabricante. E essa integração, muitas vezes, ela acaba sendo deficiente. Ou não da melhor forma possível. Vou te citar um exemplo prático aí, até com um pouco mais técnico. Esse projeto que eu estou agora, os compressores eles usam um sistema de controle e a interface com o DCS da planta, que é o sistema que o operador usa para operar, porque ele, além dos compressores, ele tem todo o resto da planta ali no mesmo sistema. A interface entre os compressores e esse sistema é Modbus. A gente sabe que Modbus é um protocolo aí, sei lá, da década de 70. Um protocolo que funciona, é um protocolo ok, ele atende, mas a gente sabe que existem coisas muito mais avançadas, com muito mais recurso. Então, para você implementar o Modbus é mais complicado. Na hora de você sincronizar ali as tabelas, um endereço errado, um tipo de dado errado, a coisa não vai. Ele, apesar dele ser um protocolo eficiente, que funciona, mas como ele foi criado lá atrás, ele tem uma série de limitações. Os tipos de dados dele são muito simples, limitação de segurança. Tudo bem que é uma planta ali local, a gente não está mandando nada para a internet, a comunicação é aqui ali local. Você até pode abrir mão um pouco da segurança. Mas esse é um exemplo prático aí. Eu vejo muito, na minha concepção, está muito mais ligado à integração tanto de sistema quanto às vezes até de equipamento. Parte aí mecânica, elétrica, física. Como o meu background é automação, então acaba que eu visualizo isso mais na área de automação. Eu vejo que a integração é um grande problema. O que te levou a essa área aí? Por que Diego foi parar na geração de energia aí? É uma história interessante, cara. Quando eu tinha aí por volta dos meus... vou voltar um pouco. Quando eu tinha 12 anos, meu pai uma vez foi me buscar na escola, e ele nunca me buscava na escola, e eu até estranhei. Ele falou, não, tem um negócio pra você aqui. E aí ele me deu um computador, na época era um 386, se eu não me engano. E não sei o que é isso, não. Você deve ser o papa disso aí. Isso aí, na época, era um negócio de última geração, e na cabeça dele o futuro era
era o computador e tal, ele tinha gráfica Meu e pai era a naquele... mesma coisa. E Me naquele... botou no computador desde pequenininho. Então, naquele momento ele estava migrando algumas coisas da gráfica de desenho manual para computador ali, com CorelDRAW e tal, e essa coisa toda, e ele me deu esse computador. E meu pai sempre foi muito aberto, assim, ele disse, tá, cara, tá aí, agora é com você, se vira. E aí eu comecei a brincar ali naquele computador, e jogo, e desmontar, e trocar peça, instalei Linux lá naquela época, cansei de dar pau no computador, ter que chamar alguém para resolver. E aí, quando eu tava ali com os meus 15 para 16 anos, meu tio era dono de escola, ele resolveu abrir um provedor de internet. Na época a internet estava começando, a internet de escada e tal. E aí meu primo, que é um pouquinho, quase um ano mais novo que eu, é filho desse meu tio, juntou ali a molecada, pô, vocês não querem trabalhar no provedor não? Tocar um provedor aí? Papai disse, cara, vambora. Eu comecei a trabalhar num provedor de internet. Ali eu me interessei muito por essa parte de servidor, rede, fiz servidor de e-mail, proxy de internet, servidor web. E aí eu comecei a me interessar por desenvolvimento, comecei a aprender ali PHP, banco de dados e tal. Muito TI. E um belo dia, estava sendo construída uma termoelétrica na minha cidade. O pessoal ligou lá para abrir uma conta de internet e tal. Eu atendi eles. E aí depois me contaram essa história anos depois, o cara que ia atender a TI dessa usina, ele perguntou para a secretária lá do gerente, pô, você não conhece ninguém de TI que queira trabalhar aqui? Ela, pô, tem um moleque lá no provedor que me atendeu muito bem, liga para ele, cara, gente boa. E esse cara me ligou e aí me fez uma proposta, você não quer vir aqui e tal? Eu falei, a gente precisa fazer um servidor de e-mail, você sabe fazer? Não, eu sei. Aí fui lá, fiz o servidor de e-mail, 2 servidores de e-mail, 2 internet e tal. Botei um negócio ali para rodar, a galera gostou, falou, pô, vem cuidar da TI aqui, vem cuidar dos computadores da galera. E eu comecei a cuidar dos computadores do pessoal ali da usina, e a usina em construção. E aí um belo dia eles falaram, ó, vai ter uma usina nova aí, que era a usina com turbina a gás, uma usina de ciclo combinado, que 2000, 2001, isso aí era o ápice da tecnologia em geração termoelétrica e tal. E essa usina é muito automatizada, você é um cara do computador aí, você vai se dar bem. Aí eu já tava beirando os 18. Você não quer entrar para operador? Eu falei, eu quero. E vamos virar operador. E aí, para encurtar a história, um dia que eu tava de folga, um cara me ligou e falou, pô, tá tendo um curso de PLC aqui. Eles levaram aqueles simulador da Siemens, contrataram um cara de São Paulo e tal. Curso de S7300, Step 7 e tal, na época. O cara falou, vai ter um curso, tá tendo um curso de PLC aqui, tá sobrando uma vaga, você não quer vir não? Não sabia nem o que era PLC. Eu falei, eu vou. E aí sentei, o cara me deu mais ou menos, aqui é assim, você entra e sai, a I/O, a CPU e tal. Senta aí e acompanha. Eu fui acompanhando e eu comecei a gostar disso. E aí nos meus tempos livres ali, durante a operação da planta, eu ia ver o que os caras estavam fazendo, o cara que instalou o SDCD da planta, esse cara foi uma espécie de mentor para mim, porque eu comecei a andar atrás desse cara e ali a empresa me colocou para treinar com esse cara, porque eles perceberam que quando eles fossem embora não ia ter ninguém. E como eu já estava ali caminhando, me colocaram para aprender com esse cara. E aí quando ele foi embora, eu que fiquei responsável pela parte de controle dessa planta. E era uma planta muito interessante, porque como foi um EPC Hyundai, você tinha turbina HGE com sistema de controle GE. Você tinha turbina a vapor Fuji com sistema de controle Fuji. E aí você tinha o SDCD da planta com um SDCD específico para cuidar de caldeira, de BOP, de ciclo que a gente chama de ciclo água-vapor. Tratamento de água era Siemens, captação de água era Rockwell, dosagem química Rockwell. Cara, era uma salada. E isso foi fantástico, porque foi uma grande escola para mim. Eu pude trabalhar com tudo isso daí e me desenvolver ali. Então, eu digo que eu aprendi a automação no campo. Eu fiz TI e aprendi, minha faculdade de automação foi no campo. Foi na prática. E como é que você foi sair do país? Como é que foi essa oportunidade aí? Ou não foi? Ou foi empurrado? Como é que foi essa oportunidade para sair do país? Foi uma oportunidade também. Eu passei 6 anos nessa planta.
E aí depois de 6 anos eu já tinha rodado assim vários processos, já tinha aprendido muita coisa e aí na minha cabeça eu estava pronto para ir para o mercado. E aí eu abri uma empresa, eu devia ter aí, eu entrei com 18, eu tinha 24, 25 anos. Resolvi abrir uma empresa e sair para o mercado. E quando eu tinha, Empreendedor, né? é, Já. deu muita coisa errada, mas como a gente fala, né? Nada dá errado, tudo dá certo. Se você tiver a mentalidade de entender que tudo acontece por um motivo, você vai entender que até aqueles momentos que você passou perrengue, que você acha que deu tudo errado, na verdade você estava aprendendo alguma coisa que serviu lá na frente e você não sabia que aquilo ia te ajudar. E aí numa dessas um amigo meu chegou e falou: "Ah, cara, tem um pessoal aí compraram uns motores aí lá na África e estão precisando de gente para comissionar essa planta. Vamos lá conversar com esses caras." Eu falei: "Tá bom." Meu segundo filho tinha acabado de nascer. E aí nessa época eu filtrava muito assim para viajar muito tempo e tal. Eu tentava ficar o mais perto ali de casa, mas também já estava numa situação financeira complicada, porque como eu filtrei muito, é um mercado muito pequeno, você sabe até melhor que eu. E aí falou: "Vamos lá ver qual que é." E de fato, dali a gente foi para África, foi para Guiné, passei 30 dias, foi uma experiência interessante, porque foi meu primeiro trabalho fora do Brasil, foi na África, então já foi um Já trabalho foi. punk já no Sim. primeiro. 20 e poucos anos isso. Eu tinha 24, 25 anos, 26 no máximo. Meu filho mais novo tem 12. Ele tinha uma semana quando eu viajei para África. Eu passei 30 dias fora. Quando eu voltei, ele estava com 2 meses. Tava no segundo mês. Então, foi bem interessante, porque foi muito impactante. Ali eu acho que foi a primeira grande mudança de cultura para mim ali. Foi o primeiro momento assim que minha vida mudou, de ver uma situação muito Sim. complicada, uma pobreza muito extrema, É algo outro choque de que eu realidade que sabia você que tomou existia, mas que eu diferente, né? nunca tinha visto. Foi uma pancada forte. E depois Bangladesh, que foi a minha última experiência internacional, tirando essa que eu tô agora nos Estados Unidos. E aí eu trabalhei na GE aqui no Brasil, trabalhei 4 anos no Aí você voltou pro Brasil. Brasil. Da Eu África você voltou pro voltei pro Brasil. Brasil, fiquei mais um tempo com a minha empresa, quebrei, fiquei bem Ruim. feio na foto. E aí eu entrei na GE, passei 7 anos na GE, desses 7 eu fiquei 4 no Brasil, contratado no Brasil. Depois eles me transferiram para os Estados Unidos, eu fiquei 3 anos contratado nos Estados Unidos. Passei um ano trabalhando mesmo nos Estados Unidos. Aí nesse um ano eu trabalhei na Flórida, trabalhei em Ohio, trabalhei em Michigan, trabalhei no Arizona, que mais? Trabalhei em vários lugares, vários projetos, algumas instalações, um ou outro era uma manutenção aqui e ali. E aí depois passei esses 2 anos em Bangladesh, ainda contratado nos Estados Unidos. E aí eu ficava 6 semanas, de 6 a 8 semanas em Bangladesh e 2 no Brasil. Então foram 2 anos assim que eu andei de avião até perder de vista. Acumulou bastante milha. Acumulei, tem bastante milha aí na Emirates, virei Gold na Emirates, andei na executiva naquele avião de 2 andares. O A380. Muito legal, assim, muitas experiências interessantes no meio de toda Sim, dessa confusão essa aí. confusão E aí você foi para os Estados Unidos pela GE ainda. pela GE. Hoje você não tá mais pela GE. Hoje você não, já tá eu por conta E própria. agora eu voltei, só Como é que que tá? agora é um pouquinho mais adulto do que quando eu fiz lá Com outra atrás. cabeça, né? Com outra cabeça, com outra visão. Por isso que eu comentei, né, que naquele momento que eu sofri o perrengue, eu só perguntava: "Meu Deus, por que comigo?" E na verdade a pergunta certa deveria ser: o que eu posso aprender com isso? Porque toda essa experiência eu uso hoje, usei dentro da GE. Eu entrei na GE com uma cabeça já empreendedora, né? Muita gente que faz carreira como funcionário, eles entram principalmente nas grandes corporações, as coisas elas funcionam de uma forma. Foi muito interessante para mim fazer parte de uma grande corporação, porque você realmente entende como que funciona aquele processo, por que essas empresas grandes são tão lentas e tal. Em compensação, os caras têm muito dinheiro, mas por outro lado são muito lentos.
Então Engessados os processos. Muito engessado, apesar de ser uma puta de uma empresa tecnológica e tal, mas você fala, cara, como que esses caras chegaram nisso se é amarrado desse jeito? Como é que eles conseguem sobreviver no mercado, como né? que esses caras sobrevivem? Uma empresa, sei lá, de 500 mil funcionários, 300 mil funcionários. Então, assim, é muito interessante você ver uma estrutura gigante dessa funcionar. Eu vi isso de perto. Tentei romper com essa estrutura muitas vezes. Bateu de frente. Rompi algumas. Fiquei com muito cabelo branco, muita barba branca. Mas, enfim, foi uma experiência, assim, para mim, incrível. Tive a oportunidade de trabalhar em lugares, de conhecer equipamentos. Eu tive muita autonomia porque nessas empresas elas são muito engessadas. Ninguém vai te dar autonomia. Você tem que abraçar a autonomia se você quiser ter autonomia. Então isso foi muito interessante porque isso te coloca numa posição, de certa forma, de liderança, né? Você não depende de alguém chegar para você e falar o que você tem que fazer. Você vai lá e faz. Muitas vezes você tá sozinho. Se der errado, vão virar para você e falar por que você fez isso. Aí dá certo, o cara bate palma. Porra, legal, parabéns. Foi bem interessante, assim, foi bem enriquecedor para minha carreira, digamos assim. E me ajudou com o plano que eu tenho hoje. Hoje eu tô com a minha empresa de novo. Aquela empresa lá de trás, ela nunca fechou, ela sempre existiu. E agora eu voltei. Esse contrato que eu tenho hoje é um contrato que a gente chama de freelance. E aí eu atuo em alguns outros projetos também, aqui no Brasil e fora. E tenho esse plano de lançar meu sistema de gestão de usina agora de forma oficial. Eu já tive um cliente no passado, antes da GE inclusive. Um cliente em Rondônia, no interior de Rondônia. Eram usinas pequenas que atendiam regiões isoladas. O Brasil, por ser um país muito grande, a gente tem o que a gente chama de sistemas isolados. São cidades ou regiões do Brasil onde não estão conectados no sistema principal. Muitos desses sistemas estão no Amazonas, por exemplo, onde você só chega de barco. Então não tem como chegar uma linha de energia lá. Então tem uma usina que atende aquela comunidade, aquela região. Então tem muito sistema isolado no Brasil e na época essa empresa que eu atendi, eles tinham algumas cidades isoladas no interior de Rondônia e eles ficavam na capital, em Porto Velho, e eles tinham uma distância muito grande da gestão das plantas, tinha problema com combustível, porque nessas usinas geralmente é diesel. E aí eu instalei um sistema lá tinha internet, então a gente coletava os dados dos equipamentos, coletava dado de consumo de combustível, dado de nível de tanque, juntava tudo isso na nuvem e entregava para os caras a gestão disso. Então aí eles passaram a conseguir controlar o combustível, identificaram por onde o combustível escorregava e tiveram uma eficiência muito boa. Só que esses lugares foram interligados depois no sistema nacional. Eram cidades que eram próximas do linhão, não tinha dificuldade. Tem que passar a linha de transmissão por poste, dentro da mata toda. Como é que você chega? Aí nesses lugares você não tinha dificuldade do rio, mas você já tinha estrada, então era mais fácil. Na verdade, eu acho que era mais uma questão política de esses lugares ainda não estarem interligados. Então, quando privatizou a companhia elétrica do estado, a empresa privada botou linhão para todo lado e cortou esses contratos, porque eles eram mais caros, né? Sim, no final das contas, você ter uma geração em cada lugar, fica muito o custo é mais caro. O custo de geração era, sei lá, R$1.000 o megawatt e na casa da gente a gente paga 60 centavos. Alguém tá pagando essa conta, que é a gente de novo. Exato. Através de imposto. Então, enfim. Acho que é isso. E o inglês entrou aonde aí? Como é que você foi para aprender inglês? Você foi aprender inglês lá na marra ou você já na marra? Não, o inglês foi na marra. Você preparou antes de ir para lá? Não tem preparo, não. É igual andar de bicicleta, né? Você solta da ladeira e vai. E vai, tira a rodinha e solta da ladeira. O inglês, assim, lógico, eu estudei em escola particular. Eu estudei na escola do meu tio, a escola que depois teve o provedor. E ali eu tive o inglês da escola, né? Então, assim, não posso dizer eu não sabia nada de inglês, era um tapado total. Mas o inglês que a gente aprende na escola não é o inglês que você consegue chegar em algum lugar e falar alguma coisa. E aí, nessa primeira usina que eu comecei a trabalhar, eu comentei que era um EPC Hyundai, um EPC coreano. Então, é inglês, os caras não falavam. Eles aprenderam ao longo dos 3, 4 anos. Com eles, mas quando a coisa pegava era inglês. E teve uma época que, como eu era muito curioso,
Eles selecionaram alguns grupos, trouxeram os americanos. Essa usina tinha um sócio americano, uma empresa chamada El Paso Energy, na época era um gigante de geração termoelétrica nos Estados Unidos. Os caras tinham muita experiência, então eles mandaram gente experiente para Porto Velho para ensinar a gente como que se opera uma usina desse nível de complexidade. E aí eles separaram várias turmas e tinha um cara que falava inglês no grupo de operação, o cara era formado em línguas inglês, então o cara, esse sim falava inglês. E tinha eu de curioso, que era o segundo mais ou menos ali, que aí me botaram de tradutor. Então eu fui forçado a aprender usina e inglês ao mesmo tempo. Eu já atendi um pessoal, uns indianos que tinham essa técnica, na época do apagão no Brasil, nos anos 2000, início dos anos 2000. Exatamente, foi aí que surgiu essa térmica, porque veio o apagão, os caras falaram, meu irmão, quem consegue gerar energia, paga o preço que foi. Aí veio muita empresa americana, veio o indiano, veio essa galera toda. Eu atendi uns indianos, nessa época eu atendi uns indianos também, porque eles tinham umas térmicas a diesel que vieram numas balsas. E os caras traziam, transportavam. No Amazonas tinha muitas dessas. Tinha muita dessas. Os caras encostavam a balsa lá porque já estava pronta. Um custo de geração caríssimo. Mas cara, era o que tinha, era o que... É o que era possível para atender a Era emergência. melhor do que ficar sem energia. Então foram fechados muitos contratos. E algumas empresas investiram bem no Brasil. A El Paso foi uma empresa... A El Paso abriu uma térmica em Macaé. Acho que umas 3 ou 4 em Manaus mesmo, ali no Amazonas. E essa em Porto Velho, essa térmica em Porto Velho, eles tinham uma planta de motor com 64 MB e uma planta de ciclo combinado com 3 turbinas a gás e uma a vapor de 340 MB. Na época que isso foi construído, em 2000, era uma planta grande. Para a época era uma planta grande, um nível de automação e complexidade bem interessante, sabe? Então para mim, foi uma escola, cara. Foi o lugar que eu cresci. Então, assim, eu não sou um cara que acredita muito em sorte, mas, porra, a sorte bateu na minha porta. E foi combinando, as coisas foram dando certo e você foi. Deram muito errado primeiro, né? Deu muito errado, mas no final dá tudo certo, né? Uhum. Tem um versículo bíblico que eu gosto bastante, eu não sei qual que é a sua crença. Eu sou um cara muito aberto, apesar de eu me considero cristão. Lá em Bangladesh você tem que ter religião, então... A primeira coisa que eles te perguntam é seu nome, a segunda é qual a sua religião. É mesmo? E isso eu falava, cara, eu não sou um cara religioso, mas eu me considero um cara espiritualizado. Eu acredito em Jesus, acredito em Deus e tal. E aí eu falava pra eles, cara, eu não tenho religião. Não, mas como não tem religião? Eu já fui muito católico, mas não tenho. Eu falei, eu sou católico. Eles, tá, então tá bom. Então resolveu. Você tinha que ter. Eu tinha que ter uma religião. Responder alguma coisa. E esse versículo bíblico que eu gosto muito, ele fala o seguinte, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Se você analisar essa passagem, tudo coopera para o bem. Cara, é tudo. Não é um pouquinho. Então, às vezes a gente não enxerga que aquela quebradeira toda que eu passei lá atrás me ensinou a sair de dívida, me ensinou a usar cartão, me ensinou várias coisas que eu não teria aprendido se não tivesse passado por isso. Me ensinou muita coisa empresarial que eu não tinha esse conhecimento, apesar de meu pai foi empresário um bom tempo, mas meu pai faleceu, eu tinha 16 anos, então assim, eu não tive essa oportunidade grande, eu aprendi na marra, vamos dizer assim, eu aprendi inglês. Show de bola. Diego, o que a gente não conversou aqui? O que faltou a gente tocar no assunto aí que você acha que é importante, que a gente faltou falar aí? Lembra o que... Cara, não sei. Que conversou um bocado aí, né? Conversou bastante, foi muito bom, cara. Qual foi gostei o bastante. tema que a gente não se abordou de tecnologia aí na área que faltou a gente abordar? Lembra de alguma coisa, não? Cara, não sei. Eu acho que de certa forma a gente abordou bastante coisa, né? Tenho certeza que hoje à noite, quando for dormir, eu vou lembrar, pô, eu devia ter falado isso. De tal coisa, né? E se eu quiser entrar em contato com o Diego, como é que eu faço? Cara, LinkedIn, Instagram, Diego Pelúcio. Eu não sei se a galera vai... Como é que escreve Diego? Aí. Vou botar embaixo aqui no vídeo. Coloca ali Diego Pelúcio com 2 L's, @Diego Pelúcio no Instagram, no LinkedIn e no Facebook. É igual, Pelúcio não tem muito por aí, né? Então... Pelúcio é o quê? Pelúcio é um sobrenome italiano. É um sobrenome italiano. É porque um C só, Pelúcio, seria, faz mais Pelúcio também. É que, na verdade, meu nome ele sofreu algo. Eu iniciei o processo de cidadania italiana no final do ano passado.
E aí, levantando esses documentos e tal, eu descobri que ao longo dos registros, que a galera que foi nascendo, casando, o cartório foi mudando. Então, meu sobrenome deveria ser Peluso, P-E-L-U-S-O, que a pronúncia em italiano seria alguma coisa como Pelúcio. E o Pelúcio, do jeito que está escrito hoje, a gente seria uma forma brasileirada de falar. Tem uma pronúncia parecida, Pelúcio também. Então, acho que ali, naquela época, muita dessa galera nem lia e escrevia, alguns nem eram tão alfabetizados, não falavam português, então falava, o cara do cartório entendia e escrevia. E aí ao longo do... E do jeito que ele ouvia, ele escrevia. Então teve umas 3 variações desse nome até chegar no nome que eu tenho hoje. Uhum. Enfim. Aí você foi olhando a árvore genealógica da família tive que lá montar e ver desde o italiano até chegar em mim. O italiano é meu trisavô. Então eu tive que juntar essa documentação dessa galera e aí eu vi onde mudou, onde não mudou e tal. Bem interessante. Se tiver projeto no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, aonde for, tiver, você depois de Bangladesh, você vai pra qualquer desse lugar. planeta eu vou pra qualquer lugar. Show de bola. Bom, a gente tem uma tradição aqui no canal, onde eu peço, né, pro convidado assinar a rolha. Vamos. Aí, deixa eu te pedir aqui pra colocar a data de hoje, dar um autógrafo pra escolher a caneta aqui. Eu achei de novo a Posca aqui que minha filha recomendou, dizem que é muito boa essa caneta para assinar na rolha. Ela sabe. Ela sabe, melhor do que eu. Mas o pior é que ela assina bem mesmo. É azul. Eu gosto de azul. Eu não, eu gosto de vermelho e branco. Eu sou colorado. Eu gosto do azul. Vamos lá, ainda sou canhoto para acabar de completar, né? E aí a data de hoje... Bota assim. 13. Isso, o autógrafo. Confesso que eu nunca assinei uma rolha. Mas é interessante. É o que dia 13? Isso. 13. 13 do 6. E ainda tem um detalhe interessante, né? Que em Bangladesh você ser canhoto é um negócio esquisito. A galera, pô, mas você escreve com essa mão aí? Cara, eu escrevo com essa mão. Meu pai ainda passou por isso. Então muita gente quando meu pai era canhoto também. Forçava você escrever com a mão direita, né? Ele chutava com a esquerda e escrevia com a direita. Eu chuto com a esquerda e escrevo com a direita. Canhoto, pô. Por isso que você é inteligente. Show. Aqui, a gente vai colocar a rolha ali, tá vendo? O da garrafinha ali, isso ali. Ali vai a rolha dos podcasts. O de cá foi os vinhos que eu bebi e o de lá... O seu é mais, hein, cara? Você tá... Aqui, ó. A assinatura do homem. Cara, muito obrigado pelo convite. É igual a gente falou no bastidor aqui. Cara, eu fico muito feliz com essa iniciativa, porque a gente da indústria da automação, a gente é meio quadrado pra esse negócio de internet. Verdade. E, pô, isso aqui é muito interessante, cara. Quantas pessoas aí, essa galera de faculdade, às vezes não quer ouvir uma história dessa, ou de repente se inspirar em alguma coisa. Eu mesmo tive uma história muito interessante, que eu me inspirei nesse mentor, até postei isso esses dias, talvez até esteja nos meus stories ainda aí no Instagram. Eu vi o passaporte desse cara quando eu tinha lá 22 anos e o passaporte dele tava cheio de carimbo, já quase 100 páginas, e naquela hora eu vi aquilo, falei, cara, meu passaporte um dia vai ser assim. E eu não tinha a menor ideia de como que isso ia acontecer, e agora 22 anos depois, eu fiz até o vídeo e folheando o passaporte, acho que tem 3 páginas sem carimbo. E é interessante porque é uma forma que essas pessoas que muitas vezes estão aí na engenharia, na TI, o cara fica, pô, eu vou fazer o que depois que eu sair daqui? Às vezes vai escutar o que eu falo, vai escutar o que um outro convidado fala, o que você fala, e a gente acaba sendo uma certa inspiração para essa galera, né? Sim, com certeza. E hoje com a internet, pô, na nossa época não tinha internet, hoje tem, então... Parabéns pela sua iniciativa, cara. Eu comecei a automação sem internet, Sim, né? Era bravo. E até fazer a ligação de longa distância era complicado. Não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada disso. Pra fazer, pra ligar pros fornecedores. Era orelhão de ficha. Show, obrigado. Aí, parabéns, cara. E o vinho? O que você achou do vinho? Gostei, muito bom. Esse vinho argentino, né? Você escolheu. Pô, bom vinho. Dê uma moral pros argentinos aí. Argentino não sabe fazer vinho, não sabe jogar bola não, mas vinho eles sabem. Malbec, o vinho Dona Paula Telmo. Vinho Mendoza, bom. Né?
Essa região é uma região bem famosa de vinho na Argentina, né? Eu gosto bastante. Tem bastante vinícola ali, né? Tem bom. E o argentino consome bem mais vinho que o brasileiro, né? Consome, os caras tomam vinho igual água, né? Precisa... Queijinho também. Queijinho é bom. Muito bom. Agradecer a galera do background. Backstage aí. Backstage aí, né? Essa galera show de bola. Joia. Bom, pessoal, você que ficou até aqui, muito obrigado. Deixa o like nesse vídeo aí e segue a gente lá no Instagram, Automação com Vinho. Compartilha, deixa comentário também, isso faz o YouTube entender que esse vídeo é relevante e levar ele para mais pessoas. Se você tiver algum projeto de automação, queira apresentar aqui com a gente, entre em contato pelo e-mail, automaçãocomvinho@gmail ou pelo Instagram. E aí vem apresentar também aqui, que eu acho que vai ser um bate-papo bastante interessante. Joia? Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.